Bem, estamos de volta com o nosso curso Vida Cristã. Sejam todos bem-vindos, não é? E a gente está, nesse primeiro momento, falando acerca de declaração de fé. Nosso último tópico, o quinto tópico, nós tratamos acerca de salvação, ou do meio de salvação. Como ocorre a salvação, através de quem ocorre a salvação, e nós falamos, evidentemente, da pessoa de Jesus, que é o Salvador. Tá? É Ele quem salva. E a salvação é pela graça, mediante a fé. Muito bem. Vamos à leitura, então, do nosso sexto tópico, onde nós vamos tratar sobre justificação. Justificação. Então, nós vamos agora para os benefícios ou resultados. Inclusive, é um resultado jurídico, é um termo jurídico, a justificação. O que isso incorre? O que isso causa agora na estrutura humana, no ser humano? Ok? Então vamos ler aqui a confissão. Nós cremos que a grande bênção do Evangelho que Cristo assegura aos que nele creem é a justificação. O que isso inclui? Perdão dos pecados, pagamento da dívida, perdão dos pecados. E a promessa da vida eterna, baseada nos princípios da justiça. E esta justificação que é conferida não em consideração de quaisquer obras de justiça que tenhamos feito, mas exclusivamente pela fé no sangue do Redentor que, em virtude dessa fé, a perfeita justiça de Cristo é livremente imputada, atribuída por Deus àquele indivíduo que creu, que tem fé. E que ela nos leva ao estado da mais abençoada paz e favor com Deus e nos assegura todas as outras bênçãos necessárias para este tempo e para a eternidade. Então, vamos pormenorizar. Então, o que Jesus, como Salvador, Ele conquistou para o crente, para o cristão, para aquele que creu nele. Não estou falando crente aqui de religião, tá? Ou cristão de religião. Estou falando daquele que teve realmente um encontro verdadeiro com Ele, de fé, que creu no seu coração e que declarou com a sua boca, e que teve então essa experiência de salvação. O que essa salvação, ela outorga a você, ao ser humano? Primeiro, Ele morreu para pagar uma dívida que nós não teríamos condição de pagar. Nunca. Jamais. Nem se nós tivéssemos 1000 vidas. Eu vou explicar o porquê. Não é? Existem várias crenças que, através do sofrimento, você viria a purgar a maldade no seu coração, que iria eliminar o seu pecado. E que com a prática de boas obras, você então também estaria realizando, através de penitências e de boas atitudes, você estaria pagando ou promovendo um aperfeiçoamento na sua natureza. Ou seja, você deixaria de ser pecador
à medida que isso fosse acontecendo, inclusive através de um processo muito aceito em todo canto da terra, em muitas religiões, através da reencarnação, por exemplo. E é uma crença que muitas pessoas têm. Mas repare que a reencarnação, caso ocorresse, você voltaria a nascer da carne. E Jesus fala, nós já citamos isso, que o que é nascido da carne é carne. Então, se houvesse a possibilidade de que nós voltássemos a essa terra a viver numa reencarnação, fato é que nós voltaríamos a pecar. Então, isso não resolveria o problema. Então, não vou nem entrar no mérito da questão da reencarnação nesse momento, não vem ao caso. Mas, dentro da doutrina da salvação, ainda que houvesse reencarnação, não resolveria esse problema. Porque, segundo a Bíblia, nós entendemos que não há nada que eu possa fazer, porque eu não consigo. Eu não tenho essa capacidade. Por isso, Deus enviou o seu Filho, para que ele fizesse o que eu e você não somos capazes de fazer. E volto a dizer, bem, se houvesse uma outra forma de você alcançar a salvação, seja através de reencarnação, seja através de boas obras, não seria necessário esse projeto de Deus antes da fundação do mundo de enviar o seu próprio Filho. Não faz sentido. Então, dentro da lógica bíblica, não faz sentido. O próprio Senhor Jesus, no Getsemane, ele orou falando assim: Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E assim ele orou por 3 vezes. Então, se o Senhor, o Deus, Criador do céu e da terra, quisesse projetar de alguma outra forma, Ele é Deus. Mas o projeto que Ele revela para nós não é esse, não foi esse. Então, o que esse sacrifício nos capacita? Primeiro, perdão da dívida. Coisa boa, né? Ele paga a nossa conta, ou seja, eu tenho recurso, eu tenho dinheiro para pagar a sua dívida. Você não tinha esse dinheiro, você não tinha esse recurso, ninguém tinha, nenhum de nós tinha. E nós lemos lá em Pedro, que não foi com ouro, prata, nem com coisas corruptíveis que nós fomos comprados, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro imaculado. Ou seja, ele tinha o pagamento necessário para pagar a dívida, para pagar hoje a dívida de todo aquele que crê. Então, quando a pessoa crê em Jesus, naquele momento, há um cheque ao portador, há a liberação dessa quantia, desse sacrifício, desse poder para pagar a dívida daquele cidadão. Então, digamos, nós temos aqui profissionais da área de direito. O camarada, ele é um criminoso. E ele foi pagar a sua dívida, tá certo? Foi preso. Depois que ele pagou a sua dívida, não tem ninguém pode mais acusá-lo. Não é isso, doutor? Ninguém pode acusá-lo. Por quê? Ele agora está livre da sua acusação, porque ele pagou a sua pena. Bem, eu não tenho e não tive condição de pagar, mas Jesus pagou por mim e o Pai aceitou o pagamento dessa dívida. Então nós nos tornamos inimputáveis, nós não somos mais imputados do pecado, por conta do sacrifício de Jesus em nosso favor. Por isso que ele teve que morrer. Ele tinha que pagar
a pena, alguém tinha que pagar. Se eu fosse pagar, morri, acabou. O salário do pecado é a morte, paguei, mas morri. Já era. Não é? É como se fosse uma pena de morte. Né? Eu vou pagar a pena. Qual é a pena? A pena de morte. Estou morto. É essa a situação do homem. Nos Estados Unidos, nos corredores da morte lá, você vê nos filmes, quando o camarada, é o dia dele ser condenado à morte, era o dia dele ser condenado à morte, os outros presos ali falavam, homem morto caminhando. Homem morto caminhando. Aquele homem já está morto. Ele já está condenado à morte. Ele vai ter a consumação. Esta é a realidade da humanidade. E é da maior gravidade a gente está falando isso aqui, porque me parece, me perdoe, que às vezes nós estamos vivendo uma vida, tá certo? As pessoas estão vivendo uma vida de uma maneira, e as próprias igrejas estão contribuindo, dizendo que está tudo bem. Está tudo bem, pô, está tudo bem. Há uma falsa ideia de que está tudo bem, e há uma conspiração maligna para atordoar, para entorpecer o ser humano, e muitas vezes o próprio medo e o desespero faz com que o homem busque esse caminho do entorpecimento, porque ele não quer nem saber da verdade, e a verdade é que tem um homem morto caminhando. Só que nesse caminho que nós estamos para a morte, chega o indulto, chega o telefonema do indulto, do governador, do presidente, falando, fulano de tal foi perdoado, foi anistiado, não vai morrer mais. Está entendendo? E isso sempre ocorre quando uma pessoa encontra com esse sacrifício de Cristo Jesus. Então, nós não estamos falando de bobagem aqui, nós estamos falando que Jesus morreu para pagar a tua dívida, que você não podia pagar. E que estava te conduzindo à morte. Então tem gente que é seduzido, enganado, por Satanás, pelo mundo, pelas coisas da carne, cara. E ele perde a sensibilidade para essa verdade que todos nós temos no fundo do nosso coração. A certeza de que nós vamos morrer. E que essa morte ela traz uma pergunta para nós. E aí? Por isso que nós estamos aqui pregando o Evangelho, porque aquilo que nós cremos, a declaração nossa de fé, é que há um propósito, há um projeto de Deus, há uma solução para todo aquele que crê, para ele não perecer, mas ter vida eterna. É um resgate. Então, a gente está falando aqui que inclui perdão dos pecados e a promessa da vida eterna. Então, repare, ele está pagando a sua dívida, está resolvendo o seu problema com a morte, com a sua vida, mas ele está também te capacitando e te promovendo a uma nova vida para toda a eternidade, que começa aqui, mas que não é aqui. É fundamental nós falar para a pessoa que você tem uma alma imortal.
É fundamental nós trabalharmos no coração das pessoas que nós temos para encarar pela frente uma eternidade. E às vezes as pessoas estão prostituindo a eternidade, prostituindo e abandonando as promessas ou descrendo das promessas da eternidade por uma realidade transitória e pecaminosa e vã. Então, ele nos concede o pagamento dessa dívida e nos dá agora acesso a uma vida eterna em um tempo vindouro. Que nós ainda vamos falar sobre isso. Esse tempo vindouro, ele vai ocorrer. Mas nós podemos e devemos antegozá-lo aqui, e iremos gozar limitadamente após a nossa morte, e gozaremos ilimitadamente quando da inauguração deste novo tempo, onde tudo estiver consumado. Então, há 3 momentos para você desfrutar a sua vida eterna. Primeiro, no tempo presente. Você já vai aprender, e você precisa aprender e desenvolver a sua vida cristã. É o que nós estamos estudando. Segundo, no seu pós-morte, se você morrer antes da consumação dos séculos, desse tempo, você também gozará, ainda que de forma não completa ainda, as benesses do mundo vindouro. E você terá ilimitadamente esse acesso, essa plenitude na consumação dos séculos. Beleza até aí? Você pode dizer um amém? Está vivo? Então tá bom. Aí o que nós lemos aqui, que essa vida eterna, que é baseada nos princípios de Deus, é conferida não porque você fez alguma coisa, já falei bastante isso no tópico anterior, mas exclusivamente pela fé, que essa justiça é imputada a você. O pecado foi imputado a você, você tinha que pagar. Isso foi pago por Jesus e agora ele te justifica, ele te torna justo, porque você creu. Era a condição do Pai, para que a sua fé, a sua segurança, a sua esperança estivesse totalmente em Deus e despojada das suas boas obras, da sua força, da sua capacidade. E aqui nós lemos que Deus então nos assegura todas as outras bênçãos necessárias para este tempo e para a eternidade. O que isso significa? Significa que esse encontro, essa salvação, essa justificação, traz para o cristão oportunidades extraordinárias, maravilhosas, possibilidades. Você passa a ter acesso a direitos, a propriedades, a heranças que você outrora não tinha. Então a sua existência agora, a sua vida aqui agora, ela passa a ter um novo governo, uma nova essência e uma nova trajetória. Se você viver a vida cristã, porque às vezes a gente, começa a andar novamente pela nossa própria vontade, pela carne, etc, etc. Então a justificação,
ela nos concede as bênçãos necessárias, ela nos outorga as bênçãos necessárias para um viver cristão abençoado, aqui no tempo presente, dentro das atuais conjunturas e limitações, mas também ela tem a promessa das bênçãos vindouras do tempo da eternidade. Tudo bem até aí? Aí tem alguns textos, não é? E eu quero ler alguma coisa com vocês. Romanos 5. Eu acho que é uma revisão muito teórica, não é? Eu sei que é só a revisão, mas eu acho importante, até para quem está chegando agora, né? A gente ter esses conceitos. E fica diferente você depois ler a Bíblia e baseando a sua fé nisso. Muito bem. Romanos capítulo 5, verso de número 8. Olha o que diz aí. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou você fazer alguma coisa, até porque não tinha como. Então, ele provou o amor. Então, você já está vendo aí algo do propósito de Deus em tudo isso. Deus é amor. E ele, desde o início, quer relacionar com a criação, provar, mostrar, demonstrar e conectar o seu amor com toda a criação. Então, ó como é que as coisas estão fazendo sentido, né? As coisas vão se encadeando. Agora está dizendo assim, ó, verso 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, o que é justificado? Tendo sido tornado justo. Você ser tornado justo não quer dizer que você agora é o santarrão, é melhor do que ninguém. Porque é tudo pela graça, você não é nada. É Jesus, a honra e a glória é dele. Você encontrou e falou, eu sou um pecador. Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável, eu sou um pobre coitado. Ai de mim, eu achava que eu era alguma coisa. Se o camarada não tiver isso, ele está morto. Homem morto no corredor. Está morto. Ele está indo lá, ele fez a barba, ele comeu uma refeição muito gostosa lá, o último pedido dele. Não interessa, está morto. Ele não é nada, ele está morto. Agora, ele diz aqui, sendo justificado pelo seu sangue, agora, muito mais agora, seremos por ele salvos da ira. Vai comigo lá para o verso 19. Vamos 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, está falando de Adão, para a condenação, assim também por um só ato de justiça de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo está falando que, olha só, entenda, assim como lá no início, um camarada pecou e trouxe o pecado para dentro, e todo mundo foi na vibe, como descendência dele, que nasceu dele, agora, por conta da obediência e do sacrifício de um só,
todos que nascerem também dele vão ser considerados justos. Assim como todos pecaram em Adão e estão condenados, agora em Cristo são salvos pela graça e pela justiça e pelo derramamento do sangue dele. Amém? Até aí? Então é a sua fé em Jesus que segura tudo isso, que encontra tudo isso. É a sua fé no Senhor. Vamos a um outro texto aqui. João, isso aí você tem que ter decorado, né? Capítulo 3. Vamos lá, João. Para a gente estar encerrando esse segundo tópico, fazer esse tópico um pouquinho mais rapidinho para compensar o outro. Tá certo? Capítulo 3. Aí eu já estou entrando já em outros assuntos. Esses tópicos são todos eles muito juntos, muito conectados. Então a gente vai falar da gratuidade novamente, nós vamos falar da regeneração, que é o novo nascimento. Então já estou adiantando alguma coisa aqui importante. Repara só, capítulo 3, para a gente encerrar. Chega um homem chamado Nicodemos, versículo 1. Aí verso 2, ele chega para Jesus e fala assim: Rabi, mestre, sabemos que é mestre vindo de Deus. Ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Repara o que Jesus fala, verso 3. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O cara não falou nada disso, falou nada do reino. Ele chegou elogiando Jesus, falou: você é de Deus, só pode ser de Deus, você faz essas coisas maravilosas, você é de Deus. Mestre, você é de Deus. Jesus já cortou a conversa. Ele falou: olha só, você saber que eu sou de Deus, que isso aqui é de Deus, que Deus é bom, que eu sou bom, você não está dizendo nada para o que importa. O que importa é o seguinte: ninguém pode sequer ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ponto. Quebrou com o cara, né? O cara extremamente religioso, cara bacana, tá? Aquilo que eu falei, quando você é um cara obediente, quando você é um cara bacana, você procura as coisas certas, pode acreditar, você vai chegar perto de Jesus. Pode acreditar. Quem quer de coração as coisas certas, persevera no que é bom, no que é bem, ele vai chegar até Jesus. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Jesus falou o quê? Pá, tudo bem, chegou aqui. É necessário agora nascer de novo. Ué, mas não era só saber isso não? Não. Resposta errada. Você precisa nascer de novo. Então tem uma conversa aí que diz que todos os caminhos levam a Deus. Outra vez, está errado. Se não nascer de novo, não vai para Deus. E só nasce de novo através do encontro com Jesus. Então Jesus falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá certo? Agora, muitos caminhos podem levar até Jesus. Deu um nozinho na tua cuca? Você pode conhecer Jesus de várias maneiras. Você pode ir numa igreja, você pode ler a Bíblia sozinho, você pode ver a natureza, você vai ter um encontro com o Logos, com o Verbo de Deus, com a revelação de Deus. E você vai abrir o seu coração e vai falar: é isso que eu preciso, eu creio, eu me entrego. Aí você encontrou com Jesus, Ele é que te leva ao Pai. Entendeu? Ao Pai. E aí falou: você tem que nascer de novo. Aí começa aquela conversa, Nicodemo fica meio encabulado: como é que eu vou nascer de novo? Aí muitas pessoas pensam que é, por exemplo, a reencarnação, que a gente falou aqui no bloco anterior. E ele vai explicar claramente aqui, nós vamos desenvolver para frente. Você tem que nascer da água e do Espírito, é um novo nascimento. E aí vem o verso 16, você tem que ter marcado na tua Bíblia, tá certo?
Isso aí é o coração da Bíblia que é chamado. É chamado o coração da Bíblia. João 3,16. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas isso aí todo mundo já sabe de cor. Agora vamos ler o 17 para frente. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz. Lembra que Jesus falou: eu sou a luz do mundo? A fim de que veja claramente que as suas obras são feitas, são realizadas em Deus. Então, o Senhor Jesus foi enviado não para condenar, mas para salvar. E eu vou encerrar contando uma história de um pai com seu filho. E o pai construiu um barquinho muito bonito para ele, de madeira, mas tudo calafetado, tudo direitinho, um barquinho para o filho botar no córrego, brincar. E o filho foi brincar com aquele barquinho no córrego, e eventualmente aquele barquinho se afastou e a correnteza estava um pouquinho mais forte, e foi-se o barquinho. E o filho ficou triste com aquilo, falou: papai, o barquinho perdeu. Não, filho, depois tiver isso aí, tudo bem. Qual foi a surpresa? Que um dia eles estavam passeando na cidade, foram até a cidade, e passeando pela praça, eles se depararam com uma loja, e o barquinho daquele filho estava lá. Alguém achou, possivelmente o proprietário daquela loja, encontrou o barquinho e pôs à venda. Colocou para vender o barquinho. E o filho falou: papai, meu barquinho está ali. Achei meu barquinho. O pai foi lá, entrou, comprou o brinquedo, comprou o barquinho e devolveu o filho. Aí o filho, todo orgulhoso, falou assim: pai, agora esse barco é meu 2 vezes. Primeiro, porque o senhor fez para mim. Segundo, porque agora o senhor comprou ele para mim. Em certo aspecto, é isso que acontece, está acontecendo através da salvação. Nós somos feitura de Deus, criaturas de Deus. Fomos criados por Ele e para Ele, tudo para Ele. Mas houve toda essa história que nós já falamos, mas agora, através de Jesus, do sacrifício de Jesus, nós fomos comprados, resgatados e passamos novamente agora a ser propriedade de Deus, propriedade de Cristo Jesus. Fomos comprados por bom preço. Amém? Então nós vamos ficar por aqui e nós vamos falar mais para frente. Vamos continuar falando sobre salvação e sobre regeneração. Então, um abraço a todos, que Deus abençoe, até o nosso próximo tópico.